Nós vamos agora contar um pouquinho da história da fisioterapeuta Josefa Poti. Ela vai lançar um livro com suas experiências profissionais, ajudando crianças a superarem seus desafios. Eu, particularmente, achei super interessante e queria muito chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora. Sabe por quê, gente? Porque é um bate-papo que aconteceu bem interessante para valorizar ainda mais. Porque uma fisioterapeuta como a Josefa Poti, que traz uma experiência fantástica e ainda ajuda não só as crianças, mas também os pais. Nesse momento é muito legal. Por isso, confira, porque vale muito a pena. Hoje nós vamos conhecer a história da fisioterapeuta neurofuncional Josefa Poti, que é a única piauiense coautora do livro Caminhos para a Superação. Josefa, como que você teve a oportunidade de colaborar para a construção desse livro? Então, Natália, é muito interessante essa história, porque essa história ela aconteceu, né, no momento em que eu estava precisando pensar em novos ares. E aí eu tenho alguns amigos que são escritores em São Paulo e estavam procurando pessoas do Brasil para fazer a coletânea para esse livro. E aí um deles me ligou e perguntou se eu não queria participar, que seria muito interessante. E eu digo, amigo, mas qual história de superação que eu posso contar, né? Minha vida é tão comum como a de qualquer outra pessoa, qualquer outro trabalhador brasileiro. E aí ele disse, por que você não conta a sua história de decisão profissional pela fisioterapia? E aí me deu um start de que realmente foi uma grande superação fazer a escolha pela fisioterapia neurofuncional, né? E hoje consegui ajudar e mudar muitas vidas. E assim, Josefa, conta pra gente um pouco do spoiler, do que se trata o livro. Então, é uma história pessoal, né, onde eu conto a história de escolha pela fisioterapia neurofuncional devido a um infortúnio que aconteceu na minha família. Meu tio amado, Manuel Poti, que é como se fosse um pai para mim, né, ele sofreu um acidente no ano de 2009, que era exatamente o ano do vestibular, em que eu precisaria escolher minha profissão, e aí eu decidi deixar de lado uma grande paixão que eu tenho, que é o jornalismo, e escolhi ser fisioterapeuta neurofuncional para ajudar na reabilitação dele. E assim, o que é que motivou você a participar do livro? Como que surgiu essa paixão pela leitura e também pela escrita? Sim. Então, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui uma criança que gostei de ler, gostei de pesquisa. Meus pais sempre me incentivaram muito a leitura, então férias lá em casa, ninguém ficava só pensando em brincadeira, em viagem. Sempre tinha os livros que a gente tinha que ler durante as férias. E sempre gostei muito de escrever também. Então, uni o útil ao agradável, né, para contar essa história, e que eu tenho certeza que pode ser um agente de transformação nas decisões e na vida de muitas pessoas. Há esse apego com as pessoas, os pacientes que chegam, porque, de certa forma, se constrói uma história, né? São vários meses em que aquele paciente está lá para ser reabilitado. Como que você sente com relação a isso? Olha, eu sou completamente apaixonada e entregue aos meus pacientes. Eu gosto de criar esse vínculo, né? Eu gosto de trazer os pais para serem meus amigos, para que a gente possa compartilhar a evolução, o cotidiano, o dia a dia, né? Procuro trabalhar isso em mim também, porque sempre existe a premissa de que a gente não pode se envolver totalmente, né, na vida do outro, mas eu sou muito entregue. E assim, se você pudesse resumir a fisioterapia em uma palavra, qual seria ela? Eu diria que decisão. Eu não comecei a fisioterapia certa de que eu estava fazendo a escolha correta. Mas hoje eu diria amor total. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de estudar, é como eu consigo ajudar e transformar a vida do próximo. Então, eu aprendi a amar a fisioterapia, né? E hoje eu vejo que ela transforma vidas. Né? Ela transformou a minha vida lá atrás, a vida da minha família, nos deu muita esperança. E hoje eu consigo ser esse agente transformador na vida de muitas famílias, que para mim é o essencial.
E voltando aqui para a obra, o que é que você acredita, o que é que os leitores podem esperar, né, com essa leitura desse livro, dessa obra? Qual é a mensagem que você deixaria para o público? Gente, a primeira coisa que eu sempre digo, ler já é transformador, né? Então, assim, leiam sempre. Segunda coisa, são 30 autores de todo o Brasil. Então, eu sempre digo, se a minha história não conseguir tocar teu coração, alguma história desse livro vai te trazer um insight para transformar alguma área da tua vida. Meu capítulo é falando sobre paciência e resiliência, de como superar, de como esperar o tempo do próximo, de como entender que nem sempre o que a gente quer para a vida da gente é o que Deus quer. Quão é importante, né, a sua representatividade para o Piauí, né? Porque você é a única coautora piauiense na construção desse livro. Sim, sou a única coautora piauiense. Me sinto muito honrada porque sei que aqui no Piauí existem inúmeras histórias de superação, né? O Piauí por si só já se superou em muitos aspectos. Então eu fico muito honrada de estar participando de um projeto tão grandioso, né, de uma das maiores editoras do Brasil, que é a editora Chave Mestra, e muito feliz pelo convite e por estar lá para contar a minha história. O grande intuito do livro é fomentar, né, no leitor essa questão de que não existe a opção de dar errado e você continuar achando que vai tudo dar errado, né? A grande moral da história desse livro é que o ser humano precisa fazer do limão a limonada. Sim. E para continuar vivendo, para continuar sendo feliz em meio aos problemas, né? Porque os problemas eles nunca vão deixar de existir. Agora, como a gente reage aos problemas é que vai fazer a diferença na nossa vida. E o que é importante também, né, que as pessoas conheçam a história de superação de outras pessoas, conheçam as histórias, né? E assim, a divulgação, né, para o dia 20 de julho, né, o lançamento. Como é que as pessoas podem fazer para adquirir o exemplar? Então, a gente trabalhou com a pré-venda, né? Até o dia de hoje nós estamos em pré-venda, dia 15. O lançamento nacional vai ser em São Paulo, em Alphaville, agora, dia 20 de julho. Então, dia 19 eu já estou viajando para São Paulo, porque dia 20 já é o lançamento. Os interessados, eles podem falar comigo no direct do Instagram. Meu Instagram é @josefapoti, fisioterapeuta. A gente pode ir se comunicando pelo direct. E a mensagem que eu deixo é que a superação, ela é o superpoder transformador da nossa vida. A gente nunca pode achar ou pensar que tudo está perdido. E isso ocorre na vida do ser humano e ainda hoje ocorre na minha vida, porque não é o fato de eu estar escrevendo ou falando sobre isso que eu não passe por situações difíceis, né? É normal a gente, diante de uma notícia difícil ou diante de uma situação difícil, fraquejar e chorar, né? Muitas vezes se desesperar, mas a gente não pode deixar que aquilo tome o norte da nossa vida. Sempre há um momento para ressignificar. Exatamente. Então, é sentir o que está acontecendo, mas agir diante daquilo, né? Porque a vida da gente não vai parar, um dia após o outro. Então, lembrar sempre que é necessário seguir diante das adversidades.